Om Gyanathmirandasya Gyananjanan Shalakaya Chukshurunmilitam Yena Tasmai Shri Gurave Namaha. Gurave Gaurachandraya Radhikaya Stadalaye Krishnaya Krishna Bhaktaya Tadbhaktaya Namo Namaha. Narayanam Gurum Vande Sharanyam Bhakta Bandhavam Gauramanovistam Purnam Radha Dasyam Pradayakam Rupanugacharavaryam Rupamanjari Preshtakam Patita Pavana Bandhavam Yugacharya Narayanam Vancha Kalpatarubhyascha Kripa Sindhubhya Evacha Patitanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha. Namo Mahavadanyaya Krishna Prema Pradayate Krishnaya Krishna Chaitanya Namne Gaura Tuise Namaha. Shama Sundara Shikanda Shekara Ismirahasara Murali Manohara Radhikara Shikamam Kripanide Swapriya Charana Kinkarim Kuru Tapta Kanchana Gourangi Radhe Brindavaneshwari Vrishabhanusute Devi Pranamami Hari Priye Vrindai Tulasi Devyai Priyai Keshavascha Krishna Bhakti Prade Devi Satyavatyai Namo Namaha. Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Shri Vasadi Gaura Bhakta Vrinda Hare Krishna 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 Hare 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 Ramo 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 Hare Hare. Então, primeiramente, eu gostaria de dar início oferecendo as minhas mais humildes e respeitosas reverências à poeira dos pés de lótus de Paramaradatama Shri Guru Pada Padma Nitya Pravishta Om Vishnupada Paramahamsa Parivraja Kacharya Ashtotara Sata Srimad Srila Bhaktivedanta Narayana Goswami Maharaj Srila Gurudeva. E também a todos Shirupano Gauriya Guru Varga, a todos os Tridandis Sannyasis, Brahmacharis, Vaishnavas e Vaishnavis, e a todos aqui hoje reunidos as minhas mais respeitosas reverências. Então, pela misericórdia de Srila Gurudeva, de todos os nossos mestres do passado, presente e do futuro, nós podemos nos reunir mais uma vez para dar sequência à leitura do Gopi Gita, hoje começando com o verso número 2. Sharadu dashaye sadhu jatasat sarasi jodara shrimusha drisha Shuratanatate ashulka dasika Varadanignato neha kim vadha. Ó Krishna, mestre de prazeres amorosos, aquele que concede todas as bênçãos, nós somos as suas servas que trabalham sem nenhum tipo de salário, ou seja, não chega a ser uma escrava, né, mas são as servas que trabalham sem salário, apenas em troca, né, de moradia e de alimentação. Tá? Asulka dasika, né? Essa são as palavras em sânscrito. Você está nos matando com o seu olhar de soslaio, que roubam até mesmo o orgulho da beleza da flor de lótus, que é supremamente encantadora e desabrocha de maneira, vamos dizer, de maneira encantadora, né, nos lagos durante a estação do outono. Matar através do olhar não seria considerado assassinato nesse mundo? Então, neste verso, as gopis, elas se declaram totalmente rendidas a Krishna. Elas dizem para Krishna que elas são servas que trabalham sem uma remuneração. E, ao mesmo tempo, elas estão culpando Krishna por estarem matando-as através do seu olhar, o famoso olhar de soslaio de Krishna, que é comparado com o desabrochar das flores de lótus nos lagos durante a estação do outono. E no final elas colocam uma pergunta que matar através do olhar também é considerado, deveria ser considerado uma espécie de assassinato nesse mundo?
Então agora começando o comentário de Srila Gurudeva Bhava Prakashika Vritti. No verso anterior, as gopis disseram a Krishna: estamos buscando por você, mas incapazes de tolerar a dor da separação, e assim queimamos nesse fogo dos desejos amorosos. E Krishna então respondeu, fazendo uma outra pergunta. Que infelicidade ou calamidade eu causei a vocês? Agora então, neste verso, as gopis dizem: você não está apenas nos fazendo infelizes, você está nos matando. Armas não são apenas o único meio de se matar alguém. Existem outras maneiras de se matar. A palavra Drisha se refere ao olhar de Krishna. E as gopis dizem: com os seus olhares de soslaio, dos seus olhos de lótus, você está nos matando. E Krishna poderia perguntá-las: como eu estou matando vocês? E as gopis responderiam: você está nos matando simplesmente por ser um suratanata. O que é um suratanata? A gente agora vai entender o que é isso. Gurudeva vai explicar. Os passatempos amorosos e imaculados do herói, entre o herói Nayaka e a heroína Nayika, nos seus encontros em locais solitários, são chamados de surata. Ok? Então, surata significa os passatempos de encontros em locais solitários entre um herói e uma heroína. No caso aqui, você pode colocar Krishna com cada uma das gopis. Krishna é sempre o herói e as gopis elas são heroínas. Então Krishna ele tem encontros individuais com cada uma delas. Claro que a melhor de todas é a Srimati Radhika. Ela é a principal das heroínas. Su significa especial. Irata significa se relacionando com grande apego. Tá? Então, esse relacionamento transcendental entre o Nayika e a Nayaka são tão completos e extraordinários que eles realmente acabam se tornando um. Ou seja, o herói e a heroína se tornam um dentro dessa fusão que acontece durante esse encontro. E qualquer diferença entre os dois se tornam indiscerníveis. Existe uma descrição de Surata no Chaitanya Charitamrita que foi emanada da boca de lótus da própria Srimati Radhika. É no Madhya Lila 8.194. O verso diz: Pahilehiraga nayana bhangebhela anudina badhala avadinagela na shoramana na hamaramani dunhumana manobhava peshalajani. Então a tradução é: antes de nós nos encontrarmos, existia um apego inicial entre nós, trazido por uma troca de olhares. Então a Kirada começa a descrever antes do primeiro encontro com Krishna, e é claro que todos os encontros sempre parecem ser o primeiro, mas aqui ela está descrevendo, antes de haver um apego inicial entre nós, um apego profundo entre nós, antes de haver o primeiro encontro, existiu um apego inicial, trazido através do quê? Da troca de olhares. Então, eles se entreolharam e ali já começou então a se aquecer, a se formar esse fogo do apego que um sente pelo outro. E assim, esse apego acabou se intensificando. E ele cresceu até perdermos ele de vista. Agora que esse apego se tornou uma consequência natural entre nós, não é por
influência apenas de Krishna, que é o desfrutador, nem apenas por minha influência, que sou a desfrutada. Nada disso. Este apego ele foi possível de ocorrer porque houve o quê? Um interesse mútuo. Então a culpa não é nem de um nem de outro. Não seria culpa, mas a causa, né, não está apenas em um lado, está sempre, né, baseado no desejo mútuo. Essa troca mútua de atração é conhecida como Manobhava, ou o cupido da mente de Krishna e a minha mente se uniram, né, se juntaram. Tá? Mano significa mente. Tá? Agora, durante esse passatempo, né, durante esse tempo de separação entre nós, é muito difícil explicar esses jogos amorosos. Meu querido amigo, embora Krishna possa ter nos esquecido, né, e esquecido todas as coisas que vivemos, você pode entender e levar essa mensagem até ele. Mas durante o nosso primeiro encontro, não havia nenhum mensageiro entre nós. Nem eu pedi, né, a ninguém para me encontrar com ele. De fato, as 5 flechas do Cupido foram o nosso mediador. Agora, durante essa separação, essa atração está aumentando, né, para um outro tipo de estado de êxtase. Meu querido amigo, por favor, atue como um mensageiro, né, em meu nome. Porque se alguém ama, né, está apaixonado por uma pessoa belíssima, essa é a consequência. Tá? Então aqui tem um contexto, Radharani devia estar falando com, pode ser o abelhão, ou pode ser com algum outro ser vivo da floresta de Vrindavana, e ela está conversando ali, pedindo, né, que... Enfim, isso não vem ao caso, mas a questão toda é que ela estava explicando como, no primeiro encontro, foi o Cupido que, né, uniu os dois, mas agora que Krishna não está mais ali, ela precisa que alguém leve a mensagem até ele de que é necessário que ele apareça para que haja um encontro. Então esse é o sentimento das gopis nesse momento que a gente leu na última aula, que elas estão tentando de alguma forma ou de outra fazer com que Krishna reapareça diante delas. Krishna é Rasik Shekhar, aquele que desfruta de maneira incomparável os passatempos amorosos, né, a rasa, e Srimati Radhika, ela é Mahabhava Swarupini, ela é a própria personificação de Mahabhava. Que é o que Mahabhava? Mahabhava é o desenvolvimento mais elevado do amor, né, da emoção transcendental e pura. Então o sentimento, a emoção, bhava, chega no seu ponto máximo em Srimati Radhika. Srimati Radhika é aquela que é capaz de sentir esse amor por Krishna no seu nível mais elevado. Ninguém mais consegue chegar onde ela chega. Então esse verso se refere ao encontro de Rasik Shekhar, Krishna, aquele que desfruta de rasa, e Mahabhava Swarupini, Srimati Radhika, no qual eles se unem para se tornar um em todos os sentidos, em coração, em corpo e em alma. A união deles dessa forma é chamada de Sambhoga Lila, ou seja, passatempos de encontro. Então, quando há esse encontro entre Radha e Krishna, existe praticamente uma fusão, vamos dizer assim, de concepções, uma fusão de identidades. Não é que eles se fundem fisicamente, é que um já não sabe mais qual é o limite de ser ele ou ser o outro, né? De ser a si mesmo ou de ser o outro. Há uma identificação muito profunda e os dois acabam perdendo a própria identidade. Já não sabem mais se são Radha ou se são Krishna,
porque aquilo ali já simplesmente se fundiu num grande amor que transborda qualquer noção de amante ou amado. Tá? Então, de modo geral, você tem Krishna como sendo o amante, aquele que desfruta, né, o ativo, né, da relação, e Radharani o oposto, aquela que é amada, aquela que é desfrutada e aquela que é a passiva do relacionamento, que é justamente o quê? O arquétipo feminino, né? Assim como o arquétipo masculino tem as suas características. Só que, quando o amor chega em níveis mais elevados, simplesmente isso pode se reverter. Tá? Krishna pode assumir o papel de Radha e Radha pode assumir o papel de Krishna. Isso acontece muito. Tá? E aí você já não tem mais esse arquétipo, né, presente em cada um deles de maneira, vamos dizer, imutável. Tá? Eles conseguem trocar os papéis. Então as gopis dizem: com os seus olhos, você cria a inspiração dentro de nós para fazer surata, ou seja, para ter encontros íntimos com você. E assim você então se encontra conosco. Tá? Nata, agora é a segunda parte, né? Nata significa Senhor. Então lembra que era Surata Nata. Então Krishna é o Senhor desses encontros íntimos com as gopis. Então, esse é um significado direto, tá? Da leitura Surata Nata. Mas a palavra Nata também pode significar mendigar. Quando explicamos em conexão com essa palavra Surata Nata, a palavra Drisha se torna Drishaiva Surata Nata, aquele que mendiga pela união amorosa através do olhar. Então, olha que bonito. Por um lado, as gopis de Chandravali dizem que Krishna ele é o mestre dos encontros amorosos. Mas, na verdade, o que isso sempre remete a um sentimento de que ele é o Senhor e elas são as servas, né? Mas, do grupo de Radharani, você já tem uma outra interpretação, que é o quê? Aquele que mendiga, aquele que implora, né, por esses encontros amorosos através do olhar, ou seja, é Krishna quem pede para as gopis, né, que elas então se encontrem com ele. É ele que está na posição agora de, vamos dizer, submissão. Tá? Muito bem. Quando as gopis usam esse termo para se referir a Krishna, elas estão querendo dizer o seguinte: com os seus olhares de seus lábios, você então implora, né, mendiga, né, por esses encontros íntimos conosco. E ao fazer isso, você está transmitindo esse mesmo desejo por Surata em nossos corações. E assim nós ficamos loucas. E dessa mesma forma, você está também nos privando de qualquer habilidade de discernir entre o que é o certo e o que é errado, entre o que é o bom e o que é o mal. Nós estávamos prontas para dar a você o que quer que você pedisse a nós. Tá? Então, olha só que interessante. As gopis dizem que Krishna, com o olhar, implora elas para ter encontros amorosos. Ao mesmo tempo, com esse mesmo olhar, ele está lançando dentro delas o desejo, ele está instigando o desejo por esses encontros amorosos. E aí elas dizem: a partir daí nós não conseguimos negar a você esse pedido e tudo o que você pede será concedido. E a partir desse momento nós já não sabemos mais o que é certo e o que é errado, porque você agora nos inflamou, nos instigou com esse olhar. Então Krishna, através do olhar, ele não só pede, né, mas ele também não dá a chance das gopis de dizerem não.
Srila Vishwanath Chakravarti Thakur descreve este prístino Surata Lila no livro chamado Surata Kathamrita e também no Sri Sankalpa Kalpadruma, que começam com os seguintes versos do Sankalpa Kalpadruma. Eu vou ler agora o verso 1, que diz: Vrindavaneshwari Vayo Gunarupa Lila Sobhagya Keli Karuna Jaladera Dehi Dasi Bhavani Sukhayani Sada Sakantam Tam Malivi Parivritam Idam Eva Jache. Ó deusa de Vrindavana, Sri Radha, ó oceano de toda juventude, virtude, beleza, passatempos amorosos, boa fortuna, amor romântico e compaixão. Por favor, me ouça, porque existe algo que eu quero te contar. Eu desejo me tornar a sua dasi, a sua serva, para servi-la e fazer com que você tenha alegria quando você estiver com o seu amado Krishna e cercado pelas suas sakis e manjaris. Eu imploro isso a você. Então aqui é uma oração feita por Srila Vishwanath Chakravarti Thakur, através desse verso, em que ele está o quê? Pedindo para se tornar uma serva de Radharani, tá? E para auxiliá-la nos encontros com Krishna. Tá? O segundo é Shringarayani Bhavanti Adisharayani Vikshaiva Kantavadanam Parivritayantim Dritvan Chalena Harisanidin Anayani Samprapya Tarjanna Sudam Rishita Bhavani. Neste segundo verso, Srila Vishwanatha Chakravarti Thakur descreve o encontro de Srimati Radhika e de Krishna. Embora Radha tenha ido para a floresta apenas para se encontrar com Krishna, assim que ela o vê, ela imediatamente dá meia volta, e começa a retornar à sua casa. Com um desejo intenso de servi-la, Srila Vishwanatha Chakravarti Thakur diz: eu irei puxá-la pela roupa e forçá-la a se encontrar com Krishna, que é o oceano de Surata. E ele irá então convencê-la a se entregar a esse belíssimo Surata Lila, ou passatempos de Surata. Então aqui a gente vai entendendo também uma coisa muito importante, que é o que os nossos mestres estão nos ensinando a desejar, durante o nosso processo de sadhana bhajana. O que nós devemos aspirar enquanto praticantes, enquanto sadhakas? Claro que nós sabemos que a nossa linha é de servas de Srimati Radhika. Então, através desses versos, nós iremos desejar fazer esse tipo de serviço. Ou seja, ajudar nos encontros entre Radha e Krishna, que é o que as manjaris fazem. As manjaris, elas sempre estarão ao lado de Radha, elas não desejam se encontrar com Krishna, e elas farão de tudo para que esse encontro seja bem sucedido. Tá? Então nós devemos meditar nesses versos, entender os humores dos nossos mestres para saber como orar. Não é só pedir por misericórdia, misericórdia, misericórdia. Que tipo de misericórdia você quer? A questão não é só pedir misericórdia. A questão é que tipo de misericórdia você quer, para quê? Como você quer servir? Se você não tem um desejo de serviço específico, como você vai pedir por misericórdia? Misericórdia para quê? Tá? Então a gente tem que entender que quando a gente está começando a vida espiritual, a gente evoca palavras e orações que são muito superficiais. Eu quero ser um servo de Krishna. Eu quero servir o casal divino. Eu quero misericórdia. Tudo bem, tudo isso são coisas muito gerais. Na verdade, especificamente, você precisa ter um desejo. E através desses versos que os nossos acharyas estão compartilhando conosco, que nós vamos entender o humor da nossa oração. O que nós queremos fazer?
Quem ouviu as aulas de Rupa Goswami, que tem aqui no canal, né, sabe como eu explico isso, porque Rupa Goswami também manifesta isso. Raghunatha Dasa Goswami também manifesta isso, dizendo que ele deseja o quê? Servir Radha através da orientação de Rupa Manjari, que é a principal das Manjaris, ou seja, já é um passo ainda mais adiante, porque não adianta você querer orar por servir Srimati Radhika diretamente, né? Porque na verdade não é diretamente que você vai fazer o que você quer. Então a coisa vai ficando cada vez mais específica, né? E você precisa meditar nisso, você precisa entender e conhecer essa literatura para que o seu bhajana, lembre-se sempre que eu expliquei na última aula, para que o seu bhajana, para que a sua realidade interna, né, a sua digestão, vamos dizer assim, devocional, né, esteja sempre orbitando em torno daquele sentimento específico, em torno daquele humor específico que é o humor dos nossos mestres, dos nossos acharyas. Nós não queremos o humor de Radha, nós não queremos o humor de Krishna, nós não queremos o humor das Sakis como Lalita e Vishaka. Não, nós queremos o humor dos nossos mestres. É através deles que nós vamos poder servir o casal divino. Correto? Vamos continuar. A palavra Nata, então, significa o quê? Mestre ou senhor e mendicante. Tá bom? Mendicante. Então são dois opostos. Um senhor não é um mendicante. Um mendicante também não é um senhor. Não é um mestre, no caso, né? Aquele que controla. Mas aqui essa palavra ela pode ter esses dois significados que são quase que opostos. Mas ainda tem um terceiro significado, que é o quê? Aquele que causa grandes calamidades e sofrimentos. Krishna, então, se comunicou com o seu olhar, dizendo: eu posso satisfazer o seu desejo por Surata, e eu posso também desejar Surata de você, ou seja, eu posso também querer que você deseje se encontrar comigo. E as gopis agora dizem: você acendeu esse nosso desejo de nos encontrarmos com você de maneira especial, de fazer esse surata, e agora nós ficamos loucas por isso. Nós perdemos o controle sobre nós mesmas. Esse desejo já não é mais controlado por nós. Parece que ele nem nos pertence, na verdade. Né? Então, em meio a este Surata Lila, você de repente desaparece. Então olha só, Krishna cativa as gopis, deixa elas loucas de desejo para se encontrar com ele. Ele começa a se encontrar com elas fazendo aquela Rasa Lila, que na cabeça delas era um encontro pessoal, era um encontro íntimo, elas não estavam percebendo que ele dançava com as outras. Então, apesar de ser uma coisa coletiva, para elas era ainda um sentimento de um encontro íntimo, e de repente ele desaparece. Elas ficam simplesmente devastadas, né? Totalmente sem norte. Um exemplo pode ser dado de desapontamento, né? Como um homem muito faminto que está a ponto de comer, de fazer uma refeição, e de repente vem um macaco e rouba o seu prato de comida. Isso é um exemplo claro no contexto da Índia, né? Que é muito comum. Quando você estiver comendo, se você não ficar atento, os macacos podem vir e realmente roubar aquilo que você está comendo. E da mesma forma, então, as gopis, elas estavam assim. Elas estavam desprovidas da sua capacidade de discernimento, né, do seu senso de julgamento do que é certo e errado. Elas estavam preparadas para
desfrutar daquele surat, né, o qual Krishna foi o responsável, né, por iniciar ou instigar nelas através dos seus olhares de soslaio, mas no momento em que elas começavam a desfrutar, ele simplesmente desaparece. As gopis então concluíram que a culpa, na verdade, não é do próprio Krishna, mas sim dos olhos dele, de onde e de onde esses olhos de Krishna obtiveram a sua beleza. As gopis então expressam essa conclusão delas com as seguintes palavras: Sharada Udashaye. Srila Vishwanath Chakravarti Thakur explicou que a maneira delas, as gopis comparavam os olhos de Krishna com o quê? Com as belas pétalas da flor de lótus. Por isso Krishna tem os olhos de lótus, porque as gopis usaram essa comparação, tá? Porque ele também se assemelha, é óbvio que se assemelha, e por isso as gopis utilizaram. É daí que vem a expressão olhos de lótus. Sharat, agora já é uma outra palavra, tá? Não é surat, é sharat, significa o quê? O outono, a estação na qual esse passatempo ocorreu. Ud significa água, e Ashaye significa reservatório de água. Então, Sharad Udashaye, em meio ao reservatório de água durante o outono, que foi quando que é quando as flores de lótus desabrocham com o ápice da sua beleza. Então, durante essa estação de outono, que é a melhor das estações, tá, para Krishna, a água nos lagos está pura e limpa, né, cristalina. A palavra sadhu significa puro, sagrado, né, e o que possui todos os tipos de virtudes. Então, é também utilizado no sentido de santo. Né? O sadhu é um santo. Por quê? Porque ele é puro, sagrado e possui todas as virtudes. Se um homem nasce numa boa família, numa família de sadhus, nós então podemos concluir que o filho ou a filha que nasce desse homem também terá uma natureza piedosa. Então as gopis dizem para Krishna: o belo lótus nasce dentro de um grande lago e ele é fragrante, macio e doce. Durante o outono, a água está limpa, pura, e portanto o lótus ele cresce na água também de maneira pura. As pétalas no lótus e o pólen nessas pétalas são também completamente puros. Qualquer parte desse lótus se manifesta então com pureza. E assim o resultado é essa pureza plena. Sem pureza, o lótus, em todos os seus aspectos, ele ficará desprovido de beleza. Srila Vishwanath Chakravarti Thakur e Srila Jiva Goswami ambos explicam que, ao comparar os olhos de Krishna com a flor de lótus, as gopis querem dizer o seguinte: seus olhos possuem a riqueza da beleza que foi roubada das pétalas de lótus. Mas os seus olhos têm uma magia extra, né, que os fazem serem únicos. E isso pode roubar as qualidades de qualquer pessoa, né, para quem eles estão olhando. Então, quando você olhou para a flor de lótus, ao fazer isso, você então roubou a sua doçura, né? E assim você deixou o lótus com menos beleza, enquanto que a beleza dos seus olhos aumentou. Em seguida, você então roubou as qualidades desse lótus, as outras qualidades, e você então lançou este olhar sobre nós. Ao fazer isso,
você então roubou o que havia dentro dos nossos corações. Você é um ladrão muito qualificado e você pode roubar a beleza das pétalas do lótus, né? Até mesmo daqueles que nascem em terras, em águas muito distantes, né? Que são perigosas de se aventurar e que são em locais muito selvagens. De fato, o que na verdade você possui que não foi roubado de ninguém? Ou de algo? É o que as Gopis dizem para Krishna. Você roubou a beleza de uma nuvem de chuva, né? E também a da dança do pavão. Disso nós podemos facilmente compreender que você é um ladrão muito esperto. Então, as Gopis agora estão dizendo que Krishna, na verdade, tem as suas qualidades porque elas foram roubadas através do olhar dele. O olhar de Krishna é capaz de roubar as qualidades daquilo que ele olha. Então elas continuam. Não é muito fácil roubar os nossos corações, porque nós estamos sempre protegidas pelos nossos parentes, como pais, irmãos, maridos, cunhadas, enfim, sogro, sogra, etc. E também, devido à nossa timidez, paciência e castidade. Mas ainda assim, você entrou direto nos nossos corações, sem qualquer consideração, e nos capturou. Na verdade, não foi você que entrou em nossos corações, mas os seus olhos. E nós sabemos que os seus olhos são capazes de roubar qualquer coisa, até mesmo a beleza da flor de lótus. Ainda assim, as qualidades que vemos nos seus olhos não são aquelas que nós víamos anteriormente. Existe uma diferença entre os seus olhos e a flor de lótus. O lótus sempre parece o mesmo, mas quando nós olhamos nos seus olhos, nós vemos que ali sempre aparece algo de novo a cada momento. Dessa maneira, através dos seus olhos, você implora a nós, né? Você nos implora por algo. E assim nós ficamos loucas. E ondas sempre renovadas dentro de um oceano de prema transcendental surge nos nossos corações. Simplesmente porque você nos olha dessa maneira e expressa o seu desejo por Surata, nós então nos tornamos as suas servas não remuneradas. E você consegue isso olhando para nós, com o canto dos seus olhos. Quando apenas um dos seus olhos podem expressar, né, a sua intenção, o que será de nós, né, quando você nos olhar com os dois olhos? Então tudo isso as Gopis estão dizendo sobre a capacidade que Krishna tem de fazer com um olho apenas. Quando ele olha com o canto de lado de um olho, né, o que dirá quando ele olhar com os dois olhos fixamente para elas? Por que nós dizemos que somos as suas servas não remuneradas? Bom, primeiro, porque você nunca nos deu nada, né, em troca dos nossos serviços. Nunca. Em segundo, porque também os seus pais, porque os nossos pais nunca nos deram em casamento a você, né? Não. Além disso, embora nós não queiramos nos casar com você, os nossos pais nos deram em caridade a você, pensando que assim seria o melhor para nós. Mas
eles nunca fizeram isso. Perdão, os nossos pais poderiam ter nos dado em caridade a você, achando que isso seria bom para nós, mas ainda assim eles não o fizeram. Então é por isso que nós somos, então, suas servas não remuneradas, porque elas não são nem casadas, nem foram dadas a ele, nunca receberam nada em troca pelo que elas fazem. Terceiro, elas continuam, mesmo que se nós quiséssemos nos casar com você, mas não tivéssemos sido oferecidas por nossos pais, nós poderíamos ter organizado um casamento chamado Gandharva Vivaha, né? Simplesmente trocando guirlandas com você. Ou seja, seria uma forma de nós, como se diz, declararmos, né, que nós pertencemos uns aos outros, né? É um estilo de casamento que não requer a presença dos familiares, enfim, de um sacerdote, nada disso. O casal simplesmente troca guirlandas e isso considera que houve um casamento entre eles. Mas você nunca nos pagou por nada, né? E também nunca nos deu nada. Nós nos tornamos as suas servas não remuneradas, porque os seus olhos roubaram os nossos corações. Você não nos implorou, os seus olhos imploraram, né, por várias vezes, e nós ficamos em silêncio. Qual era o significado do silêncio das gopis aqui? Né? O significado é que elas aceitaram a proposta de Krishna. Então, através do olhar, Krishna simplesmente lança uma proposta para elas, uma proposta de um encontro. E se elas ficam em silêncio, é porque elas aceitam. Então, os textos, né, que falam sobre a teoria literária são chamados de Alankara Shastra. Tá? E eles declaram que os humores de prema ou de kama, né, primeiro surgem dentro do coração da heroína e depois no coração do herói. Ainda assim, a heroína ela não se aproxima do herói para expressar os seus sentimentos. Ao contrário, é o herói que se aproxima da heroína, né, e aí então ela responde positivamente àquela aproximação do herói. Tá? Nesse caso, no entanto, a situação foi o oposto. Krishna não está se aproximando das gopis. Ao contrário, ele está em silêncio, né, e desapareceu do meio das gopis, como que rejeitando aquele encontro especial. E são as gopis que estão, então, sem qualquer tipo de timidez, buscando por ele e chamando, né, por ele. Então elas dizem, abre aspas, você implorou, né, nos implorou por isso, e nós então viemos até você. Ou seja, quando Krishna chamou pelas gopis, tocando a flauta, elas foram atrás dele. Ou seja, não é a maneira, vamos dizer assim, convencional de um homem e uma mulher se relacionarem na sociedade. Né? Primeiro a mulher é que tem um desejo, é o que as escrituras explicam, né? E depois ela demonstra esse desejo, mas é o homem que se aproxima dela. Isso é uma lei, isso é uma regra. A sociedade funciona assim, ou deveria funcionar assim, na sua maneira tradicional. E você vê que isso está na literatura védica. Faz parte da própria psique, né, masculina e feminina. Só que nesse caso as gopis elas ficaram tão loucas por Krishna que elas romperam com essa tradição, né, com esse padrão, e elas foram em direção a ele. Mas, quando elas então começaram a dançar com ele, né, elas dizem no caso, né, quando nós começamos a dançar com você e a fazermos passatempos doces, você simplesmente nos deixou. Agora nós estamos implorando a você,
para novamente fazer esses passatempos conosco. Embora nós não devamos pedir nada, né, a você nunca. Nós estamos negligenciando todos os princípios religiosos, né, e também sacrificamos, né, as nossas relações familiares, os nossos deveres, a nossa vergonha, a nossa castidade, a paciência e tudo mais por você. Mas agora, em separação, nós estamos morrendo. As gopis não podem mais tolerar aquela separação. Nós apenas queremos que você venha e nos veja. Sem nos ver, os seus olhos não serão bem-sucedidos. E o nosso grande pesar, né, é que nós estamos então agora mendigando a você por esse Surata Lila, mas não por nós, mas por você, para o seu benefício. Antes de mais nada, do canto dos seus olhos, né, você nos presenteou com esse precioso presente de Surata. E ao fazer isso, você criou um desejo por Surata em nossos corações. Mas agora que você levou embora essa riqueza, né, que é o nosso tesouro mais precioso, né, e você está mantendo então isso, você manteve isso em nossos corações durante muito tempo, né, e protegeu isso com muito cuidado. Mas quando você roubou os nossos corações e foi embora, né, nós ficamos sem nada. Então pedimos a você que venha e lance sobre nós novamente o seu olhar de soslaio. E quando você fizer isso, nós iremos orar para que você retorne para nós todo o tesouro valioso que você roubou, ou seja, tudo que elas tinham estava dentro do coração delas, e Krishna roubou o coração delas. A gente leu no verso anterior como as gopis não morreram porque a vida delas já não estava mais com elas, já não pertencia mais a elas. Os ares vitais já não pertenciam mais às gopis, já estavam com Krishna. Então, viver ou morrer agora já não dependia mais delas, mas de Krishna. Se Krishna desse uma ordem que elas morressem, elas morreriam. Se não, elas permaneceriam vivas por desejo dele. Algumas dessas explicações são do comentário de Srila Vishwanatha Chakravarti Thakur. E existem outros pontos que não foram explicados. Nesses casos, eu então peguei dos comentários de Diva Goswami, mas também do meu próprio coração, de Srila Gurudeva. Este assunto será muito precioso para pessoas qualificadas, não para todo mundo. Então, aqueles que estão ouvindo, né, esse Gopi Gita, estão sentindo atração, desejo por ouvir mais, são pessoas especiais e qualificadas. Qualificadas não por saberem tudo, mas qualificadas só por terem o desejo de quererem ouvir. Né? Imagine quantas pessoas que você pode recomendar essa aula do Gopi Gita, por exemplo, né? Ou que elas leiam o livro do Gopi Gita e elas se sentirão atraídas. Né? Das pessoas que você conhece, quantas aceitarão? Né? Com certeza, a grande minoria. Tá bom? Então assim a gente terminou esse verso 2 e continuaremos na aula seguinte com o verso 3. Então, bom dia a todos, Hare Krishna, Vanchakalpatarubhyascha kripa sindhubhyeva cha patitanam pavanebhyo vaishnavebhyo namo namaha.